Pessoal, eu nem acredito, eu tô assim, ó, um pouquinho triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque estamos aqui no final da nossa cobertura especial de Shogun, a gloriosa saga do Japão, e não tem jeito melhor de encerrar esse projeto e essa cobertura do que ao lado da minha querida amiga Mikan. Eva, mais uma collab. Nossa, Max, tô muito feliz de estar aqui de novo. Exatamente. Se você caiu completamente de paraquedas aqui, o que é Shogun? Shogun é essa minissérie em 10 episódios que está chegando ao fim agora e que está disponível tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Então, muito obrigado a vocês por patrocinarem a gente hoje. Pois é, Max, e o último episódio saiu agora nessa terça-feira, então a gente se juntou pra discutir esse final, né? Teve os episódios 9 e 10 aí pra gente discutir, só que tem muita coisa deles que a gente queria destrinchar, então a gente decidiu fazer esse vídeo duplo que fala de aspectos específicos ali do final pra conversar certinho com vocês. Exatamente, a gente vai pegar esse final e vai analisar ele sob duas perspectivas diferentes, juntando eventos do capítulo 9 com o capítulo 10, porque realmente, como a Mikan acabou de falar, é bastante coisa pra gente destrinchar. E nesse vídeo aqui, a gente vai se focar mais no conceito do céu carmesim, porque quando chegou o episódio final, a gente descobriu que o céu carmesim não era exatamente o que a gente estava esperando, né? Sim, mudou bastante em relação às nossas expectativas, né? Mais uma vez o Toranaga surpreendendo a gente. Exatamente. Então aqui a gente vai falar sobre como a nossa perspectiva sobre o que é o céu carmesim mudou com esses dois últimos episódios. A gente também vai falar sobre como o céu carmesim de fato então aconteceu, como é que isso foi elaborado numa estratégia extremamente complexa e sutil. Né? E além disso a gente vai ver como esse céu carmesim também revela muito sobre a Mariko como personagem e como ela se desenvolve nesse desfecho de Shogun. Esses são só alguns dos assuntos que a gente vai discutir, esse vídeo tá super recheado. Exatamente, mas vale lembrar que tem outra perspectiva que é o que tá no vídeo que já está no ar no canal da Mikan, então se você ainda não tá inscrito, vai lá no canal dela. Lá a gente falou sobre outras surpresas que o Toranaga guardou e sobre as outras grandes revelações que tem nesse final de Shogun. Sim, o Toranaga trouxe muitas surpresas, tanto dentro da série, como pra gente, né, pros espectadores. A gente foi enganado pelo Toranaga. Exatamente. Então, depois de assistir aqui, corre lá, porque esses vídeos se complementam bastante. E sendo esse o final da minissérie, vale relembrar, todos os 10 episódios de Shogun já estão disponíveis para você maratonar tudo de uma vez, se você quiser ver pela primeira vez ou rever, né? E a gente tá deixando também aqui embaixo na descrição o link para você acessar esses episódios tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, e também o link com a playlist de todos os vídeos que eu e Mikan fizemos ao longo dessa cobertura, porque a gente tá falando da série desde que ela estreou e a gente então debateu muita coisa. Tem vídeos solo e tem mais collabs, então não deixem de ver essa playlist também. E também queria fazer a indicação dos vídeos da Carol Moreira, que fez uma cobertura da série também aí paralela a gente, e ela recomendou a gente, então agora a gente recomenda ela também. Então vamos lá conhecer também a cobertura dela, que ficou super legal. E já se inscreve nos nossos canais, né? Exatamente. Os links de tudo isso estão aqui embaixo na descrição. E pessoal, um aviso aqui, a gente vai discutir spoilers da minissérie, porque afinal a gente tá falando dos episódios finais dela, tem muitas revelações, então caso você não tenha assistido ainda, corre lá, assiste e volta aqui depois. Beleza, então agora que tá feito esse aviso, bora lá então falar sobre o céu carmesim e como ele muda a nossa perspectiva sobre o final de Shogun. Bora! Partiu? Ok, então quando a gente chega nesse final, né, Mikan, lá no episódio 10, a gente tem uma cena super importante entre o Yabushige e o Toranaga, que o Yabushige pergunta assim: poxa, eu queria viver mais tempo, né? Eu queria ver, e afinal de contas, o que vai ser o céu carmesim? E aí o Toranaga faz a revelação que dá a inspiração para essa discussão de agora, que é: o céu carmesim já aconteceu. E isso é fascinante porque é um evento do episódio 10 que também faz a gente reavaliar o episódio 9. E aí a gente também lembra, né, que o episódio 9 se chama Céu Carmesim. E então a gente quer justamente pegar esse gancho do final para ver como isso muda toda a nossa perspectiva sobre esses eventos do final. A gente achava que talvez, né, o episódio 10 fosse ser assim, o 9 foi o gatilho pro céu carmesim, e aí o 10 seria o céu carmesim, mas não. O episódio 9 tem esse título e é um título completamente honesto. Já aconteceu o céu carmesim ali. Isso muda completamente, na minha opinião, o desfecho da Mariko, né? Faz a gente enxergar sob uma nova luz.
Exatamente, com certeza. Mas assim, antes da gente continuar, vale a pena a gente recapitular, né? O que a gente achava, afinal de contas, que era o céu carmesim? Porque vai lembrar que esse é um conceito que foi introduzido lá atrás, se eu não me engano, no episódio 5 ou 6, que a gente cobriu na nossa última collab, né? Sim, e eles tinham falado que esse plano do céu carmesim seria uma espécie de ataque com toda a força ao castelo de Osaka, que é o castelo em que tem o conselho, né, que onde vive o herdeiro e que está dominado naquele momento pelo Ishido. Seria uma forma de atacar e já derrotar o Ishido de uma vez por todas. Para isso até eles iriam precisar do exército do Saeki, que é o irmão do Toranaga. Por isso que o Saeki foi lá com o exército dele a princípio, né? Mas a gente viu que não deu muito certo essa parte. Exatamente. E a forma como isso estava sendo construído também era muito intenso, né? Porque, a princípio, o Toranaga recusou a ideia do céu carmesim, mas depois, no final desse mesmo episódio, ele fala, não, quer saber? Agora é céu carmesim, e aí você tem os soldados, né? Bradando e tudo mais. Então, foi criando essa ideia de que ia ser realmente um negócio super bombástico o tal do céu carmesim, um grande ataque, né? Mas aí, então, a gente com esse final descobriu que esse céu carmesim não era desse jeito. A gente vê que, na verdade, ele era outra coisa, que era um plano muito mais sutil e complexo para revelar que estava rolando uma situação de reféns no castelo de Osaka, né? Então, o céu carmesim era, na verdade, algo bem mais no plano das ideias, né? Ao longo do episódio 9, a gente vê que tem 3 momentos-chave que são o desenvolvimento do céu carmesim, e depois ainda tem um desdobramento que a princípio foi inesperado. Então a gente acha que é legal a gente destrinchar um pouco desses 3 momentos, porque a gente entende muito melhor o que foi o céu carmesim e a gente também vê como isso vai afetar a jornada da Mariko, né? Então, o primeiro momento é justamente quando a Mariko chega no conselho, onde está todo mundo, tá lá o Ishido, né? E um detalhe que eu acho muito legal da gente destacar, como a gente gosta de falar sobre o uso da técnica cinematográfica, né? É um detalhe de figurino. Porque se você reparar, a Mariko, nesse momento, ela chega lá no conselho, foi enviada pelo Toranaga antes do Toranaga chegar, né? Porque, vai lembrar, o Toranaga supostamente tinha que ir pra Osaka pra se render, né? Mas ele mandou antes a Mariko pra lá. E ela já chega vestindo por cima uma vestimenta branca, mas por baixo, qual é a cor que ela tá vestindo? Carmesim. Né? Ela tá com aquele tom de vermelho que é bem forte, inclusive, né? E ela já tá embrulhada no tema, assim. Exatamente, tá embrulhada no tema. Ou seja, agora, depois, com a perspectiva do episódio 10, a gente vê, ok, aqui que tá entrando o céu carmesim, né, no castelo de Osaka. E quando eu reparei nisso, eu até voltei nos outros episódios pra ver, afinal de contas, é a primeira vez que ela tá usando, será? E eu reparei que não, que ela chegou a usar vermelho em outro momento, que é um flashback no qual ela tá treinando com aquela arma longa, que é a Naginata, né? E esses são basicamente os 2 únicos momentos da série em que ela veste muito o vermelho. E eu fiquei, que legal, porque agora a gente sabe que essa chegada da Mariko aí no conselho é um ataque. Então ela tá vestindo vermelho nos momentos em que ela ataca, seja com a Naginata ou seja com essa estratégia do céu carmesim. Eu achei isso muito incrível, mas Mikan apontou outro detalhe sobre o figurino, porque eu tava me focando demais no vermelho, né? E você comentou outra coisa sobre o branco. Eu acho que eles se complementam, porque como você falou, né, a parte externa ali da roupa dela é branca. E se vocês notarem, quando a gente tem aquelas cenas de seppuku, assim, tem muitas cenas de seppuku na série, né? Mas quando é aquele seppuku que é agendado, né, que tem a cerimônia, que eles fecham a porta, tudo, como a cena ali no final do primeiro episódio, que o marido da Fuji comete o seppuku, você vê que eles têm uma vestimenta adequada para isso, que é toda branca. Então, a gente vai falar disso já já, mas a Mariko o tempo todo ela vai usar essa ameaça de cometer seppuku. E ela vai, inclusive, usar essa roupa branca mais pra frente no episódio. Então, talvez esse plano de cometer o seppuku já estivesse desde o início até na vestimenta dela. Exatamente. Sabe? Então, sob essa perspectiva, é interessante porque fica parecendo que o seppuku, representado pelo branco, né, é só uma fachada pro céu carmesim, que é o que tá embaixo, né? Eu achei essa sua perspectiva muito legal sobre o branco.
Ai, obrigada. E realmente, assim, é lógico que a gente não tem como cravar a intenção, né, de todo mundo, a não ser que digam isso, mas levando em conta todo o cuidado que a série tem com o figurino, que a gente já até apontou em vídeos anteriores, por exemplo, em relação ao figurino da Ochiba, né, que falaram, as camadas que ela tá se escondendo atrás também são refletidas nas camadas de roupa, de tecido que ela tá usando. Então, se eles têm esse cuidado específico com uma quantidade de camadas, eu não vejo por que eles não prestariam atenção nesse detalhe das cores. Eu acredito que tenha sido bem intencional. Eu também acho, com certeza. E bom, esse acaba sendo o momento em que a Mariko começa a desenvolver o plano do céu carmesim, que é meio que pra jogar um verde, né? Porque ela fala que, seguinte, beleza, tô aqui, e aí até começa uma proposta de um concurso de poesia, né? Vale lembrar que no meu último vídeo solo eu comentei sobre a questão do renga, que é esse estilo japonês do poema feito com 2 interlocutores, geralmente de forma improvisada, né? A gente vê a Ochiba convidando ela pra fazer, e aí a Mariko até faz um primeiro verso, e aí ela fala, beleza, a gente vai fazer então amanhã, continuar com o próximo verso, aí ela fala, infelizmente não poderei. Não vou estar podendo participar. Foi mal, tenho que levar o meu peixe no médico, né? Exatamente. Ela inventa uma desculpa, mas é uma desculpa muito boa pra ela dizer que não vai estar em Osaka. Porque ela diz, não, foi mal, amanhã eu não vou estar aqui. Porque eu recebi ordens do meu senhor Toranaga pra levar, né, as mulheres da família dele que estavam ali em Osaka, né? Ele pediu pra que elas sejam levadas a Edo, então eu vou ser a pessoa que vai levá-las a Edo. E eles, não, mas calma aí, pra que isso, né? O Toranaga já vai vir pra cá de qualquer forma, não precisa, né? Pode esperar aqui. Só que, na verdade, eles estão também evitando dizer que ela não pode sair dali, né? Eles estão querendo convencer ela numa boa a ficar, só que toda essa questão é pra discutir, no fundo, se a Mariko tá lá como refém ou não. Porque é uma vergonha se eles admitirem que eles estão na frente de todo mundo, assim, que eles estão fazendo as famílias de reféns em Osaka, né? Então esse é o jeito, assim, de começar a forçar, e fica uma saia justa, né, pro Ishida, porque se ele deixar ela embora, as outras pessoas vão pedir pra ir embora também, e aí ele perde o poder de barganha que ele tinha com os regentes, e se ele impedir ela de sair, vai ficar bem mais na cara que tá tendo, de fato, uma situação de refém, e isso pode causar revolta, e pode até dar justificativo do Toranaga atacar, né? Olha só, tá tendo situação de refém lá onde tá o herdeiro, eu preciso intervir, né? Mas além dessa questão da saia justa, que já mostra a questão da estratégia do céu carmesim, o que eu acho muito incrível nessa cena é como a gente vê uma evolução da Mariko como personagem, porque ela sempre foi essa personagem que segue os protocolos bonitinho e é bem submissa de uma forma geral aos comandos, né? Mas aí ela fica batendo pé, eu vou embora, e ela dá respostas bem atrevidas e falando assim, olha, quando eles começam a ser mais grossos com ela, falando, não vou deixar eles falarem assim comigo. E aí vem uma das frases que eu achei mais marcantes, que é, eu sou filha do Akechi Jinsai, eu venho de uma longa linhagem de samurais, eu não mereço ser tratado desse jeito. E isso eu achei um ponto de virada muito revelador sobre a Mariko, porque a gente viu a minissérie inteira como, na verdade, a questão da linhagem dela fazia ela sentir vergonha a ponto dela querer tirar a própria vida para acabar com a desonra que caiu na família dela, porque o pai dela foi um assassino político. Então, a partir do momento que ela começa a deixar de sentir vergonha e usa isso como um motivo de orgulho para ser exposto de forma pública, realmente demonstra que ela tá lá de fato pra atacar e mudando a perspectiva dela completamente sobre a vida dela, sobre de onde ela veio e o que ela vai fazer a partir disso. Com certeza, e eu imagino até que seja um assunto que é bem delicado pra ela, imagina falar assim publicamente, né? Só que como, na minha opinião, ela tá tão seguindo o plano que ela combinou com o Toranaga, até isso ela tem que fazer, sabe? E ela consegue se desapegar um pouco disso em prol do dever dela, da promessa que ela fez pro Toranaga, né? Então ela vai lá e se expõe e ao mesmo tempo dá essa carteirada que funciona ali na frente de todo mundo, de eu tenho que seguir a ordem do meu senhor, eu vou sair amanhã. E como eles não podem dizer com todas as letras que ela não pode sair ali na frente de todo mundo, porque isso seria admitir a situação e a hipocrisia deles seria exposta perante todo mundo, eles dizem, não, mas não tem isso, você precisa tanto sair, então vai lá, vai, tá livre pra ir. Só que a gente sabe que no fundo essa promessa é falsa. E aí que vem o momento 2 do plano. E aí realmente vem a segunda parte do plano do céu carmesim, que é mais uma cena muito mais de ação, é uma
realmente escala, porque antes era na questão ainda muito na diplomacia e agora vai ser uma cena de ação como a gente não via há alguns episódios, na verdade. E o empolgante é que vai ser protagonizado pela Mariko. A gente vê ela saindo com a comitiva e dentro dessa cena você vai ter 3 momentos também, né? Começando pela diplomacia, ela vai falar que ela quer sair, eles falam que não pode, ela fala, não pode, então aí vem o segundo ato, digamos assim, desse momento, que é, então, comandos de guerra, que ela fala assim, então, por favor, matem esses soldados, e aí vem uma cena de ação realmente muito bem filmada, que o que eu acho interessante na construção dessa imagem é como a Mariko fica completamente parada e tá rolando o pandemônio em volta dela, né? Um monte de cara lutando, morrendo, e aí você tem esses planos abertos assim, e o jeito como filma com a Mariko parada, ela tá fisicamente parada, mas se você vê a atuação da Anna Sawai nesse momento é assim um negócio muito marcante, incrível. Porque você vê no rosto dela a angústia de estar vendo os homens dela morrendo, né? E ao mesmo tempo em que tudo fica girando em torno dela, realmente faz parecer com que tá tudo gravitando. Ela é um planeta e tá as coisas gravitando em torno dela, né? E então esse primeiro momento já é muito chocante, assim, até porque vai sobrar praticamente ninguém do lado dela. Sim, e eu gosto muito de como você tinha falado sobre essa cena, Max, quando a gente conversou inicialmente, que é isso, essa escalada da violência, né? Porque, como você falou, começa com a diplomacia, aí ela manda os soldados e ela fica lá paradinha e tudo, bem donzela em defesa, se fosse uma interpretação ocidental, sabe? Bem assim, pobre de mim, estou aqui, os homens estão querendo, eu quero passar e não consigo, poxa vida. E aí, ela depois pega, que é o passo 3 desse momento, assim, que ela pega ela mesma, a Naginata, e começa a atacar os homens que sobraram do inimigo, né? E que eu acho muito legal dizer que, enquanto tudo isso tá rolando, rola uma performance também, quase como se fosse ensaiado. Dela dizer, quero sair, vocês vão permitir que eu saia? Se vocês não permitem, então não tem alternativa senão fazer isso. Exato. Aí ela diz, senhor Kiyama, senhor Ono, que são os senhores do conselho que estão lá em cima. E ela pede pra que eles deixem sair, eles, mas esses homens não são nossos, esses homens são do Ishido. Ou seja, é muito pra dizer publicamente, né? Olha só, essa situação está acontecendo, o Kiyama não é responsável, o Ono não é responsável, Sim. é o Ishido. É um contraste meio chocante, porque você tá tendo pessoas perdendo a vida e em torno disso tudo é comandado de acordo com uma burocracia, entre aspas, né? Tudo é bem extremamente protocolar. Né? E sendo totalmente. que no meio desse protocolo todo tem pessoas perdendo a vida. É uma coisa assim, um grande contraste dramático desse instante e que também reforça o como é a inação de quem tá lá assistindo, porque de fato, né, realmente parece que tá lá, os caras só não podemos fazer nada, inclusive o Blackthorn tá lá em cima também assistindo, ele tá angustiado, mas ele só tá lá relegado a assistir esse momento, ele não age como ele agia nos episódios 3, por exemplo, que foi inclusive nesse mesmo espaço, ele teve muito mais agência, agora não, ele tá lá em cima, né, e aí quando de fato a Mariko percebe que ela não vai conseguir derrotar os caras, e os caras não vão atacar ela, porque ela é essa dama honrada e que tem status, né, ela fala assim, então realmente não rolou, então como eu estou sendo impedida de executar a ordem que foi dada a mim pelo meu senhor, eu vou ter que cometer seppuku, porque eu estou em desonra. Então ela anuncia publicamente, né? Então realmente o fato de que você tem o público lá assistindo, você fica inquieto no primeiro momento, mas quando você sabe que aquilo é o plano do Céu Carmesim, você sabe que aquilo tudo está sendo feito justamente para causar repercussão pública, né? Para afetar o jeito que as pessoas enxergam o comando do Ishido. Você tá lá meio que validando tudo que tá no rumor por enquanto, né? Então, todo mundo sabe que tem reféns no castelo de Osaka. Os senhores feudais ficam, tem familiares meus lá. Os regentes se sentem coagidos a votar junto com o Ishido, porque eles e a família deles estão todos presos lá. Mas aí, isso não tá de uma forma oficial. Então eles não podem nem se rebelar tão diretamente assim. Mas agora, isso tá sendo comprovado. A Mariko disse em alto e bom som ali que ela tá sendo mantida como refém e aí por isso ela vai cometer seppuku. E aí chega o momento 3 desse plano, que é justamente a tentativa de seppuku. E vai ser talvez o desenvolvimento que a gente não esperava para um Céu Carmesim, porque você vê que realmente tá tudo centrado na Mariko e, inclusive, talvez parece, então, nesse momento que pro Céu Carmesim ter sucesso, ela vai ter que perder a vida e acaba sendo um momento muito longo de tensão,
porque ela anunciou que vai tirar a própria vida, com horário marcado e tudo mais, de forma bem ritualística, digamos assim. E isso também cria momentos de tensão entre os personagens e também no público, né? Porque você sabe que a Mariko é capaz de chegar nesse extremo, por mais que ela sinta conflito. A gente vai ver os conflitos que ela sente sendo uma pessoa cristã. Ela sabe que se ela tirar a própria vida, ela pode supostamente ir pro inferno de acordo com a crença dela. E por conta disso, ela pede até pro Kiyama, que é cristão, ser a pessoa que vai ajudar ela para ela não tirar a própria vida tecnicamente, para que ela possa não ser mandada para o inferno. Então você vê os conflitos dela, mas você sabe que a gente, ao longo desse seriado, a gente sabe que, ok, a gente conhece ela, a gente sabe que ela é capaz de ir até o fim. E talvez até isso que seja mais angustiante, né? Porque se fosse um personagem que não tende a fazer isso, por exemplo, se fosse o Blackthorn ameaçando naquele momento, a gente sabe que não é do feitio dele, ele não estaria tão disposto assim. Ele, inclusive, ficava chocado quando via que os japoneses que ele conheceu estavam dispostos a isso, né? Exato. Mas a Mariko, a gente sabe que ela é muito leal, ela tem um dever, ela vai cumprir esse dever, e que ela já estava disposta a isso há alguns episódios que a gente conheceu ela, a gente já sabe disso. Então, a gente fica com essa sensação de que a gente vai perder a Mariko a qualquer momento. Exato. E, ao mesmo tempo, além de toda essa parte da gente como público ficar angustiado, tem o Blackthorn lá que tá angustiadíssimo. E eu achei que esse foi um dos pontos altos do personagem, assim, nos últimos episódios da série. E também a gente vê que outros personagens tentam dissuadir a Mariko, né? O próprio Blackthorn tenta, a Ochiba tenta, o filho dela tenta. E isso cria momentos muito tocantes, não só com o Blackthorn, como você falou, mas todo o diálogo dela com a Ochiba, você vê esse momento... É a primeira vez que elas se reencontram, assim, adultas, depois de terem sido separadas durante tanto tempo, né? Então, você tem a Ochiba vendo essa amiga pela primeira vez como essa figura poderosa de quem ela passou os últimos meses ouvindo falar. É uma cena, de fato, muito tocante. E do lado estratégico, é mais uma vez trazendo aquela ideia da saia justa, porque se o Ishido permitir que ela cometa seppuku, isso vai realmente causar uma comoção pública enorme, porque olha só, então o Ishido realmente tá mantendo ela presa lá e agora ela tirou a própria vida por causa disso, e se deixar ela ir embora, os outros vão pedir pra ir embora, e aí ele perde de novo a moeda de barganha. Então tem esses dois lados assim da estratégia e o emocional que fazem esses vários minutos se estenderem de uma forma muito intensa. E, assim, já nesse momento já era uma jogada de mestre, assim. Qualquer que fosse o resultado ali, de todo jeito o conselho sairia prejudicado. E o conselho, no caso, né, o Ishido, que naquele momento é a voz mais forte do conselho, né? Ele que tá manipulando tudo ali ao redor, de acordo com o que a série mostra pra gente. Então, nesse momento, o céu carmesim já tinha funcionado, na minha opinião. Já certeza. Tinha causado um grande abalo ali, seja qual fosse o resultado. Exatamente. Tem outro momento impressionante, que é quando a gente vê que ela tinha pedido pro senhor Kiyama ser o ajudante, né? É o Kaishakunin, né? Que é a pessoa que corta a cabeça ali pra que não sofra, né? Pra que quem comete o seppuku não sofra, tenha uma morte mais rápida, né? Sem tanta dor. Pois é, e aí a gente vê que o Blackthorn se oferece pra ser isso, e aí realmente é um momento muito significativo dessa relação que a gente viu sendo construída ao longo desse tempo todo. Já que ele tentou impedir que ela cometesse esse ato e ela não quis ouvir ele, então agora ele fala, ok, então o melhor que eu posso fazer é diminuir o sofrimento dela. Então, realmente, é um momento assim, eu diria quase um pouco de redenção pro Blackthorn, porque a gente vai falar bastante sobre Blackthorn no vídeo que tá no canal da Mikan, mas ele, ao longo dos últimos episódios, ele tava um cara um pouco mais complicado, né, e controverso, e se afastando de todo mundo, e aqui ele se aproxima muito fortemente da Mariko. Só que aí, no último segundo, vem o bonzão, né, do Ishido e fala, não precisa disso, mas que exagero, era só ter pedido pra sair, ridículo. Não, e ele joga o papel assim nela, ai, tá aqui sua autorização. Isso. Sabe, como se fosse, né, como se ela tivesse criado Tempestade em Copo d'Água, sendo que, assim, ele tinha acabado de matar todos os homens dela. Exatamente. Então acabou que você mesma falou que, independentemente se ela tirasse a vida ou não, o céu carmesim ia ser bem consolidado, mas esse acaba sendo o resultado mais positivo para todo mundo, porque aí, de fato, a Mariko nem precisou tirar a própria vida. A gente vê as outras pessoas dos outros clãs então falando, então a gente também quer sair, então a gente chega nesse ponto, ok, céu carmesim, sucesso, né? Só que depois a gente vai ver que tem o tal do desdobramento que a gente não esperava, porque a gente vê o Yabushige, aquela cobra que a gente adora,
Pois é. A gente adora o Yabushige, é um dos mas personagens mais legais, Sim. mas eu não confiaria R$10 na mão do Yabushige. Exatamente, porque Não dá. como a gente vê nesse episódio, ele realmente acaba traindo no final e o Ishido aceita uma proposta dele, só que ele fala assim, eu aceito sua aliança, mas você vai ter que fazer um favorzinho pra mim. E aí é quando a gente vai ter a grande cena de ação do final. A gente achava que já tinha tido uma cena lá quando a Mariko tava tentando sair e que ia ser só aquilo. Não, aí entram os shinobis, né, que são os famosos ninjas, né, que a gente... Inclusive, eu achei interessante porque quando entram os shinobis, eu vou confessar que eu achei que, caraca, é agora, tá começando o Céu Carmesim, porque eu achei, vai ver o Yabushige, na verdade, só fingiu que ia se aliar ao Ishido, mas na verdade ele tá agindo pro Toranaga, e aí agora são os agentes do Toranaga entrando, e agora começa o Céu Carmesim. Então acho que durante um tempo tem até um pouco, eu não sei se foi eu sendo um pouco avoado ou se tem um pouco espaço para essa dupla interpretação, né? Não, Max, eu acho que tem, porque se a gente for olhar assim, o Yabushige ele pode sempre pender pra qualquer um dos lados, a gente não sabe onde tá a lealdade dele naquele momento. Então, poderia muito bem ser que ele prometeu pro Ishido alguma coisa e fez pro Toranaga, como já aconteceu antes, né? E também já aconteceu dele prometer pro Toranaga e fazer pro Ishido, que foi o caso desse momento. Então, eu acho que até o momento que a gente vê ali que os guardas que estão morrendo são da casa com todo mundo do Toranaga, né? Os aliados do Toranaga, e que o próprio Yabushige tá matando a galera e tudo, aí dá pra gente saber, sim, realmente ele fez o que prometeu pro Ishido. Ele não tá aqui agindo como um agente duplo do Toranaga mais. Exatamente. Ele realmente tá do lado inimigo. Pois é, eu acho que... Mas pra mim, no final das contas, funcionou bem essa minha interpretação errônea no começo sobre aquele seu começo do Céu Carmesim, porque aí quando eu percebi, não, é o de fato Yabushige aliado com o Ishido, pra mim foi quando eu falei, lascou. Agora lascou. E aí a gente, então, vai ter mais cenas de luta. A Mariko arrasando, agora não necessariamente com uma Naginata, mas ainda assim conseguindo matar vários dos shinobis, né? E aí todo mundo se tranca naquele lugar. E aí é quando a gente vai ter o momento mais chocante do episódio inteiro, né? A gente vai ouvir os caras lá fora falando, a gente vai acender o pavio agora. E tá lá, o Blackthorn desesperado, não, vamos colocar um negócio aqui na frente, não sei o quê. E a Mariko não ouve ele, ela entra numa outra sintonia nesse momento, ela entra num momento de decisão que vai mudar tudo. Que ela vai, né, ela diz pra ele, deixa pra lá, meio que assim, deixa acontecer, né, e ela vai pra porta e quase que abraça a explosão, né. Sim. Ela põe os braços assim e se deixa ser atingida, e falando que aquilo é um ultraje, então também, de novo, né, demonstrando o protocolo de que aquilo que tá acontecendo é algo errado. Sim. Ou seja, tudo até ali, até mesmo a morte dela numa situação tão trágica como essa, é algo que ela tá disposta a usar a favor do Toranaga, porque ela tá lá pra cumprir um propósito, né? Exatamente. E até isso, cara, é impressionante. Pois é, porque quando a gente tá vendo só o episódio 9 sem ter visto 10, o episódio acaba e a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer, porque acaba com a explosão. Só que agora aqui a gente tá falando sobre os dois, né, o episódio 9 e 10, e quando a gente vê o episódio 10, a gente já vê no começo que tem a confirmação de que, de fato, a Mariko morre nesse instante, né? E aí, quando a gente descobre lá na frente que o plano do Toranaga era fazer com que ela fosse o Céu Carmesim, a gente vê então que a morte dela, na verdade, é o que realmente consolida o Céu Carmesim de um jeito que a gente ainda não tinha entendido, que a gente só vai entender com o capítulo 10. Tudo, né, acaba sendo intensificado pela morte dela. Por exemplo, os clãs se revoltam, né, porque se a morte, eu fico imaginando, né, se a morte dela por seppuku já causaria um escândalo e uma revolta, imagina então ela ser assassinada no meio de uma invasão de shinobi pra impedir que ela fugisse. É pior ainda do que causar o seppuku dela, né? E com isso, toda a agileza do Ishido é exposta, né? As pessoas entendem que, não dá pra confiar nesse cara. Ele prometeu uma coisa e ele foi lá e foi tentar conseguir do mesmo jeito que ele queria e ele não respeitou tudo que tinha sido combinado, né? Pois é, então tem essa revolta dos clãs e talvez a pessoa que se revolte com isso e que mais influencia o sucesso do Céu Carmesim é Ochiba. Porque, então, mais pra frente, com o final da série, de fato, a gente vai entender que ela já tinha tido um primeiro gatilho de talvez mudar de lado, porque lá no episódio 8 teve uma cena dela com a dama Daioin,
que ela era a esposa do Taiko, né? E ela falava, antes de falecer, ela fala pra Otiba, você está se unindo ao lado errado. E aí já planta a sementinha. E aí, agora, olhando em retrospectiva para esse episódio 9 e pro último momento da Otiba com a Mariko, você entende, realmente, nesse último instante, a conexão delas foi tão forte. E a morte, então, da Mariko pesa tanto pra Otiba, que ela realmente, então, decide, quer saber? Dane-se, vou deixar que, se o Ishido for combater o Toranaga, ele não vai poder contar com o exército do meu herdeiro. Então, e é isso que a gente vai descobrir no episódio 10, que vai permitir que o Toranaga mais pra frente consiga ser o vencedor dessa batalha. Então, é uma morte que, além de trazer um desfecho muito trágico para uma das melhores personagens, a gente vê como ainda tem o desdobramento estratégico pro Toranaga, que no final das contas é uma coisa que ele fazia o tempo todo. No meu vídeo solo sobre o episódio 8, eu comento sobre como ele tem esse padrão de as pessoas que ele ama morrem e ele sempre depois fica enxergando essa morte também pelas lentes da estratégia. Então, quando o filho dele morreu no final do episódio 7, ele agradece ao espírito dele, você comprou mais tempo para mim, obrigado. Quando o Hiromatsu, o melhor amigo dele, tirou a própria vida, ele fala pra Mariko, olha só, ele sabia do meu plano, ele sabia que eu não ia me render de verdade, então ele fez isso pra ajudar na minha fachada. Então ele tem esse padrão de estrategizar a morte das pessoas que ele ama. Então, e a gente vê isso acontecer mais uma vez com a Mariko, no final das contas, né? E aí, com isso, vem essa pergunta. Toranaga já sabia? Porque a gente falou que esse momento aqui do final não era exatamente o céu carmesim, mas era um desdobramento do céu carmesim, né? Tecnicamente, o plano teria acabado ali na tentativa de Seppuku. Mas será que o Toranaga não previu também que não ia rolar o Seppuku, mas que o Ishido ia tentar sequestrar o Mariko de qualquer forma depois? Junto com a ajuda do Ebushige? Porque a gente vê que ele consegue prever, mais ou menos ali, que o Ebushige ia trair ele e também que o Blackthorn ia junto com ele. Então, será que isso também já não estava contabilizado no plano? Que ia acontecer algo que ia ser pior do que o Seppuku, que ia desmoralizar mais ainda o Ishido? Pois é, eu acho que talvez ele levasse em consideração como um caminho possível, né? Não duvido nada, realmente. Só que assim, a gente ainda vai falar bastante sobre a perspectiva do Toranaga no outro vídeo que tá lá no canal da Mikan, porque realmente é muita coisa pra destrinchar. Tem muita coisa. Mas, de fato, quando a gente pensa que ele talvez tivesse antecipado até essa possibilidade de uma morte pior pra ela, a gente fica até com um pouco mais de medo do Toranaga. Né? Nossa, total. Mas vamos falar de Mariko? Vamos falar de Mariko, porque é realmente... Agora que a gente sabe com o episódio 10 que aquela foi, de fato, a despedida dela, a gente não a vê mais ao longo do episódio 10, depois que ela tá lá morta nos braços do John, aí a gente, então, pode sentir o luto, né? E eu acho que, então, esse é um bom momento pra gente, já que essa é a despedida da Mariko, pra gente falar dela como uma personagem, né? Sobre o que essa despedida dela representa pra ela e pro arco da Mariko ao longo desses 10 episódios. Eu acho que, sendo a morte dela, acho que uma das primeiras coisas que isso puxa é como isso mostra a relação dela com a morte. Você comentou pra mim uma coisa que eu achei, uma expressão que eu achei que resumiu muito bem. Ao longo de toda a série a gente viu a Mariko dançando com a morte, né? Sim, que é aquela coisa, se aproxima, se afasta, dialoga, deseja, mas na verdade não. É uma coisa que é bem inconstante, mas ao mesmo tempo essa dança é constante, né? A presença da dança é constante. Isso. O tempo todo, quando a gente vê a Mariko, a gente vê a discussão sobre a morte. A morte dela, a morte das pessoas ao redor dela, elas se vão permitir que ela morra ou não, né? O tempo todo isso é discutido. E eu acho que não tinha como a história dela não ser sobre a morte, de alguma forma, né? Pois é. Uma parte muito importante da jornada dela, do tanto que isso é discutido. Exatamente, porque, como a gente comentou agora há pouco, ela queria tirar a própria vida por conta da desonra que ela sentia pela morte política causada pelo pai dela. E a gente até no começo do episódio 9 tem até um flashback que finalmente mostra o que era aquelas imagens que só apareciam em flashes nos episódios dela na neve, né? Que era ela tentando fugir e tirar a própria vida por conta dessa desonra. Então a gente vê que isso tá lá há muitos e muitos anos presente na vida dela. No episódio 8 a gente viu ela falando pro Buntaro, não é que eu necessariamente queria estar
morta, só queria estar, tipo, ter vivido uma vida longe de você. Então, essa é a dança que eu acho que é tão fascinante, né? Mas o que eu acho que esse desfecho mostra é como ela, de fato, mudou a perspectiva, porque a gente estava conversando eu e a Mikan, a gente vê que ao longo da série, para ela, a morte era quase como se fosse uma fuga, né? Ela queria ter aquilo para ela fugir da desonra, da desgraça causada no nome da família, e então era isso. E fugir também do próprio Buntaro, que fazia a vida dela ser tão miserável. Então a morte era uma forma de fuga, só que agora ela começa a perceber que ela muda. Então, se antes a morte era uma fuga, ela começa a enxergar a morte como batalha. Isso, que é aquela coisa de ela decidir qual momento que ela vai se sacrificar em prol do Toranaga, né? Exatamente. Que, assim, é interessante porque, tudo bem, a morte dela foi daquele jeito que ela se colocou na frente ali da explosão, aí quem vê de fora pode até pensar, nossa, pra que isso, né? Não precisava. Mas quão diferente é isso daquela cena do Buntaro indo sozinho enfrentar todo o exército do Ishido? E, assim, é um ato heróico do Buntaro naquele momento. Porque ele tá lá pra segurar as pessoas pra que não cheguem ali no Toranaga, né? E a Mariko sabe do papel dela ali. Ela sabe que naquele momento o que mais beneficiaria o Toranaga não é ela ser raptada, é se ela morresse. Sim. Então, ela acaba se sacrificando e com isso ela toma as rédeas do próprio destino, na minha opinião. Exatamente. Ela decide a forma que ela quer ir embora, né? Eu acho que você colocou perfeitamente, Mika, porque já tem alguns episódios, desde o episódio das Damas do Mundo de Salgueiro, que a gente tá falando sobre como a Mariko é essa personagem que aceita o próprio destino que foi imposto a ela e realmente, nesse momento, ela, ao enxergar a morte como uma batalha e o sacrifício que ela pode fazer, ela finalmente termina de tomar as rédeas do próprio destino, que era uma coisa que ela estava fazendo ao longo do episódio inteiro, só que ela vai fazer isso do jeito mais trágico. Pra gente é triste, mas pra ela é onde ela encontrou o propósito da batalha dela. E outra coisa que a gente conversou bastante também quando a gente tava fazendo esse roteiro é da relação da Mariko com a poesia, né? Pois é. Você já tinha trazido mais cedo aqui no vídeo toda a coisa do concurso de poesia e também da Ochiba falar, né, os versos junto com a Mariko, né? Tem o verso inicial e aí depois a gente vê que a Ochiba vai fazer uma continuação desse poema, mas é o tempo todo, né? Tinha Mariko com Toranaga, toda hora a gente tem, e principalmente nesses 3 últimos episódios, momentos em que a poesia é a parte central. Exatamente. E a Mariko acaba sendo a maior força poética da série. Acho que você mesmo falou isso, né? Que ela é um coração poético da série. Exatamente, até porque, por exemplo, lá no meu vídeo sobre o episódio 8 eu comento sobre como para os samurais era importante saber e conhecer poesia, e então que a série apresenta essa ideia de que o conhecimento poético está atrelado também à batalha, à força, né? E é isso, a gente vê então a despedida da Mariko, vendo ela como uma figura de força e também vendo como ela é esse coração poético no sentido de que desde o princípio ela é a protagonista de alguns dos momentos mais bonitos, alguns dos momentos mais emocionalmente complexos, seja ela na cena da cerimônia com a Kiko e traduzindo e se expressando através da tradução. Inclusive, a Rachel Kondo, que é uma das showrunners de Shogun, ela comentou sobre a Mariko e a relação da Mariko com a poesia nesse desfecho dela, e ela comenta que, desde o princípio, o poder da Mariko era pelas palavras, só que antes era pela tradução que ela fazia, né? E quanto mais avança, vai deixando de ser a tradução e ser mais a poesia que ela vai declamando, seja com a Ochiba, com o Toranaga, com o Buntaro. E eu acho isso muito lindo porque realmente, então, se a gente for pensar nessa despedida dela, eu acho que quando eu for pensar em toda essa minissérie, os momentos mais de grande beleza realmente são os protagonistas. E não digo nem beleza física, apesar da Mariko ser de fato muito linda, eu tô falando mais da beleza realmente da complexidade do drama dela, da jornada dela, dos conflitos e como ela vai mudando o sistema de crenças dela em relação à honra, o papel dela como mulher, o papel dela como tradutora, assim, é uma das personagens mais ricas dessa minissérie e acaba sendo uma grande despedida que traduz isso, a força e a poesia dela. Eu gosto muito do que você mencionou da Rachel Kondo dizer do poder das palavras, porque é bem interessante que a gente vê que ela, como tradutora, ela tinha as palavras dos outros, né? Mas quando ela faz poesia, são as palavras dela. Muito bem observado, realmente, total, com certeza. E aí, imagina que é muito legal isso, porque ela começa como tradutora, mas agora, o que causa o maior impacto? São as palavras dela. Isso. Que assim, por mais que ela esteja agindo, né, num plano do Toranaga,
é a atitude dela. Então não é uma coisa que alguém deu lá o script pra ela fazer. São as palavras que surgem dela. Eu acho muito bacana isso. Pois é, e ao longo do episódio 10 a gente vai ver como a poesia dela repercute e tem consequências diretas, né? A gente estava falando agora há pouco sobre como a morte da Mariko influencia a Uchiba a mudar de lado pra se aliar ao Toranaga. A gente vê isso no episódio 10 com a cena em que a Uchiba tá de fato escrevendo uma carta e completando a poesia. E aí ela complementa uma poesia usando uma frase que a Mariko falou pra ela, que flores somente são flores porque elas caem. Ela usa essa frase e então quando ela tá pensando no legado da Mariko é pela poesia e é a poesia que influencia ela a mudar de lado. Então é isso. E também o Toranaga, quando recebe a carta da Uchiba, a gente vai falar mais sobre essa cena no outro vídeo lá no canal da Mikan, mas quando ele recebe a carta da Uchiba, o que ele faz, a primeira coisa que ele faz é recitar um poema que a Mariko tinha recitado para ela, né? Justamente para falar sobre como aquilo é inspirador e como, então, realmente, a morte não é o único legado dela, é as palavras dela, a sabedoria. Ela realmente, como essa figura completa que permitiu que o Toranaga fosse um grande vencedor no final. E pra mim, esse poema que o Toranaga recita, ele é muito especial, porque é isso, né? Falar, se minhas palavras fossem folhas e tudo mais, né? Não vou recitar certinho aqui, né? Porque, imagina, não tenho o coração poético que Mariko tem. Mas que, assim, basicamente, né? Se ela tivesse, né? Palavras como combustível, ela faria uma fogueira enorme. E aí o Toranaga fala, e que fogueira, né? Ou seja, com as palavras da Mariko, ela causou uma grande fogueira, ela criou uma grande fogueira. Que fogueira é essa? É a vitória do Toranaga, né? Você até apontou, eu sei que isso a gente vai também ter no outro vídeo, mas você apontou que nessa cena tem uma fogueira atrás do Toranaga. Bem na hora que ele fala, entra uma fogueirinha assim no enquadramento. Tem um fogo queimando. Que fogo é esse? É o fogo que a Mariko acendeu. O céu carmesim, o que é um céu carmesim se não é um céu em chamas? Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. É a Mariko, com as suas palavras, causando um grande incêndio pro Toranaga, sabe? O terceiro grande ponto da despedida da Mariko, que a gente não pode deixar de falar, é sobre a relação dela com o Blackthorn, que é algo central para o seriado desde o primeiro episódio e que tá lá até o final. Quando ela se despede é quando ela tá perto do Blackthorn, apesar de não ser uma despedida romântica e, sabe, super melodramática. Na verdade, é um momento que vai ser um grande trauma pro Blackthorn pro resto da vida, né? Mas então a gente tem a despedida trágica, de fato, no episódio 10, quando é ela nos braços dele e ele arrasado. Então, tem o fim trágico do romance, mas eu também acho que uma coisa que fica muito presente na nossa mente com essa despedida dela é que esse romance tá lá, mas nunca foi realmente o essencial da história da Mariko, né? Ela foi muito mais do que o interesse amoroso, assim. Ela podia ter sido só a moça bonita que tá lá para apresentar o mundo ao protagonista, e nunca foi isso. Inclusive, acho que a gente vai falar mais disso no outro vídeo, mas essa história é muito mais sobre a Mariko do que sobre o Blackthorn. Então ela domina muito mais a história, tanto por ela ser uma personagem mais interessante, que a gente tem mais informação, tem mais coisas sobre ela do que o Blackthorn, mas também porque ela tem uma agência muito maior nessa história, né? Eu acho que ela afeta muito mais a história do que ele. E eu acho que isso torna a história dela muito mais interessante do que poderia ter sido. Pois é, em vez dela ser mais um acessório, ela cresce e vira esse ser humano extremamente tridimensional, como a gente comentou, com conflitos assim extremamente complexos e que quando acaba a jornada dela, você vê que tá tudo muito bem amarrado com o que foi construído desde o primeiro momento. Então, ela como uma figura estratégica que antes era pela tradição, agora como uma guerreira, né? Então, ela tá lá ao lado do interesse romântico dela, mas a despedida dela ainda assim não ser sobre isso. Então tá tudo lá desde o começo e acaba amarrando tudo com muita coesão no final. Eu acho que agora, nesse momento aqui, não é nenhuma surpresa a gente dizer, né, que a Mariko era o céu carmesim. Exatamente. Até porque já foi dito agora pelo Toranaga no episódio 10, né? Exatamente. Então, isso é muito, muito legal, assim, porque ele no episódio 10 ele fala, o céu carmesim já aconteceu, só que em vez de mandar um exército, que isso não ia ajudar em nada, eu mandei uma mulher, né? Então, e aí realmente quando ele fala isso no episódio 10 e aí você fica relembrando do episódio 9, você fica, caraca, que personagem grandiosa, né? Assim, essa peça fundamental para a narrativa e que é realmente o grande trunfo, é ela que permite. Então,
quando a gente revê o episódio 9 tendo visto o 10, acho que a nossa admiração pela personagem, pela Mariko, só cresce, porque você fica o tempo todo olhando pra ela. Ela é essa tempestade, ela é o céu carmesim, né? Eu recomendo muito rever o episódio 9, depois de ter visto essa discussão, de ter visto o episódio 10, vale muito a pena. Com certeza. E se você quiser saber mais da estratégia do Toranaga, a gente discutiu ela bem a fundo no vídeo que saiu lá no meu canal, porque tem muita minúcia da estratégia do Toranaga, tem muita coisa legal pra comentar. E com essa despedida da Mariko, a gente vê então realmente como o final de Shogun realmente conseguiu surpreender totalmente a gente e eu acho que é isso, assim, é uma série que desde o princípio, né, a gente foi tendo várias surpresas no campo emocional, no campo estratégico, no campo político, mas assim, essa despedida da Mariko eu acho que é uma das grandes surpresas que mais marca sobre o final. Só que assim, é meio que pra representar justamente como o Toranaga, né? Ninguém entende o que o Toranaga quer fazer e nem a gente. A gente tá, desde o princípio, tentando adivinhar pra onde essa história ia e não acertou. Sim, a gente se surpreendeu a todo tempo na série, né? E realmente, acho que ver a estratégia do Céu Carmesim sabendo que, ok, é a ida da Mariko pra Osaka, realmente dá uma desestabilizada, assim, na lógica, e eu fico muito feliz com isso, porque eu adoro quando uma série ou um filme faz com que eu repense tudo que eu assisti até aquele momento, sabe? Pois é, com certeza. E esse final conseguiu trazer esse efeito muito, muito forte. E assim, tem muita coisa que a gente ainda precisa debater, né, Max? Nossa, com certeza. Porque esse final é tão recheado que, como a gente já comentou, precisou de 2 vídeos. Então vocês não podem deixar de ir conferir o vídeo que tá lá no canal da Mikan, porque a gente aborda os outros aspectos desse final, né? A gente fala sobre as outras surpresas que o Toranaga guardou pra gente, a gente fala sobre como esse final se compara com o livro, inclusive, né? Como é o final do livro, como é que é o final da série. A gente fala sobre os personagens da vida real, pra onde eles foram, o que aconteceu com eles, né? Após o final dessa história em Shogun, a gente faz essa comparação também. É muita coisa bacana, vocês não podem deixar de ver esse outro vídeo. Sim, e caso você ainda não tenha feito isso, eu sei que eu já comentei aqui, mas eu recomendo demais rever o episódio 9 e o 10, agora sabendo de todas essas coisas. Exato. Depois de ter visto nossos 2 vídeos, vale muito a pena, assim, sem querer me gabar, mas eu acho que a gente conseguiu trazer informações bacanas sobre esses 2 episódios. Ah, com certeza, exatamente. A graça é poder revisitar esses momentos assim com você e trazer isso pro pessoal, né? E lembrando que se vocês querem ver tanto o episódio 9 e 10, tem o link aqui embaixo na descrição. Se quiserem rever nossos vídeos, também tem link aqui na descrição. E com isso a gente está encerrando esse vídeo aqui, essa primeira metade da nossa despedida de Shogun. Não deixe de conferir o outro vídeo. E antes então da gente se despedir desse projeto, eu quero agradecer mais uma vez ao Star Plus e ao Disney Plus por terem chamado a gente para fazer essa cobertura, por terem patrocinado esses vídeos. Foi extremamente enriquecedor poder acompanhar e destrinchar os detalhes dessa série com uma pessoa tão inteligente quanto a Mikan. Então, eu tô muito feliz porque é a nossa primeira cobertura de série juntos, entendeu? Então, é verdade! Que privilégio pra mim. Ah, privilégio pra mim também. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. E é isso, muito obrigada pela parceria Disney Plus e Star Plus. E Max também, obrigada por essa parceria que foi incrível, e eu queria agradecer também a todos vocês que assistiram a gente, que acompanharam a série com a gente. Essa experiência foi 1000 vezes mais legal, porque vocês estavam aí também oferecendo as perspectivas de vocês, foi muito bacana mesmo. Exatamente, então pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente nessa jornada de Shogun, e a gente se vê então no próximo vídeo, e caso você já tenha visto o outro vídeo, esse aqui é a sua despedida, obrigado mais uma vez, e a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau! Tchau, tchau!